E aí, família tricolor, você, amigo São Paulino, amiga São Paulina, hoje, quinta-feira, bem-vindo, como combinamos, hoje vídeo de terça e quinta, né? Vamos lá com as novidades aí, tem umas coisas que eu queria falar pra vocês, vai voltar o futebol, essa talvez seja a principal notícia, vou contar pra vocês o que deve acontecer. O seguinte, mas antes eu queria comentar com vocês sobre a enquete que a gente conversou aqui sobre do Globoesporte.com, que muitos de vocês comentaram, o vídeo teve muitos comentários e muita gente lembrou, com razão, aquela história, né? Porque como o site da Globoesporte.com, todo torcedor vota. Então vota torcedor do Corinthians, vota torcedor do Santos, Palmeiras, vota torcedor do Cruzeiro, volta torcedor do Brasil inteiro, de todos os clubes. E aí muita gente falou, Barolo, talvez por causa disso tenha dado a maioria, torcedor rival zoando e querendo, torcedor do Santos querendo que ele volte para o São Paulo. Tem razão, vocês têm razão, tem muito torcedor sim, de times rivais. Só que eu acho o seguinte, teve São Paulino que votou também. Mesmo com tendo torcedor rival votando, eu acho que foi expressivo o número de votos a favor do Cueva. E se você for dar uma olhada nos comentários do último vídeo, tem muita gente que comenta sobre o contrato de produtividade dele, achando que seria uma boa. Contrato por produtividade, aí metas e tal. Muita gente acha boa a volta do Cueva. E ó, só para falar para vocês, pela experiência que eu tenho de comentários assim de internet, o que acontece? Quando é um comentário que você se expõe, por exemplo, no seu Facebook, quando você vai lá e escreve, tem sua fotinha aqui mesmo no canal, se é um assunto muito polêmico, tem gente que não gosta de opinar, não gosta de expor a opinião. Numa eleição onde não aparece quem votou, eu acho que a pessoa que gosta do Cueva se sente mais à vontade para votar. Vocês não acham isso? Eu acho que se sente mais à vontade para votar quando não está identificado o nome. Então eu acho que junta tudo. Claro que tem corintiano, palmeirense, santista votando pela volta do Cueva, mas eu acho que tem muito torcedor do São Paulo que votou pela volta do Cueva porque não se identifica. Então eu acho que muita gente nos comentários mesmo fala. Aqui no vídeo a maioria contra, mas eu acho que quem é a favor, muitos não se manifestaram no vídeo passado e também porque identifica, então a pessoa se retrai. Eu já vi em muitas páginas do Facebook a maioria dizendo que aceita o Cueva de volta, porque vai vender o Igor Gomes provavelmente, aí tem o contrato de produtividade. Então, vocês viram o que o Muricy falou? O Muricy falou, foi perguntado do Cueva e do Miranda. Do Cueva, o Muricy engraçado, né? O Muricy falando, nem pensar, jogador sem compromisso. Todo mundo se apresentar e ele chegava atrasado, o São Paulo não pode mais ter jogador assim. E aí ele lembrou uma coisa importante, como acontece isso com o jogador, mostra que o técnico é fraco, porque o técnico não tem comando, então o Muricy descartou. E sobre o Miranda, o Muricy falou também uma coisa importante, achei engraçado que ele falou, que o Miranda joga muito, que o Miranda joga tanto tempo na Europa, jogou tantos clubes, e até hoje nunca sujou o calção. Nunca sujou o uniforme, porque segundo o Muricy, o Miranda é tão bom que não dá nem carrinho. Só que o Muricy lembrou, que a gente já conversou aqui também, o salário do Miranda é astronômico e não está na hora do São Paulo fazer loucura. Voltamos ao futebol. O futebol brasileiro vai voltar, o Rio de Janeiro já começa hoje, tem Flamengo em Bangu, no Maracanã, com o hospital de campanha, não consigo entender. E vai voltar ao Campeonato Paulista, já está liberado, os treinamentos estão liberados a partir do dia 1º de julho. Uma decisão que incomodou os dirigentes dos clubes paulistas, porque eles achavam que pudesse já retomar os treinos já na segunda-feira. Antes de falar dos treinos, está voltando o Campeonato Inglês, está voltando o Campeonato Espanhol, Campeonato Português, Campeonato Alemão, e a 1xBet, nosso parceiro, já está com a página lá para você investir, para você apostar Real Madrid, Valência, jogo de hoje, às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Lembrando aquele esquema, se você perde, eles te devolvem $10, você usa a promoção Barolo, você usa lá o meu nome Barolo, você deposita 50, ganha 100, deposita 100, ganha 200. Você sabe que a 1xBet faz isso para você. É só digitar o código promocional Barolo. Como é que você faz? O link da 1xBet está no primeiro comentário. Bom, você já sabe, parceiro nosso parceiro do canal. E se você não conseguir votar hoje no jogo do Real, amanhã, sexta-feira, tem um jogaço do Campeonato Inglês, Tottenham contra o Manchester Manchester United. Então não perca, faça aí o seu investimento, hein? Bom, Campeonato Paulista, os times vão voltar, não há data definida ainda para começarem os jogos. O que vai acontecer? A partir do dia 1º foi liberado o treinamento. Então o que vai acontecer? Tem vários protocolos, aquilo tudo que a gente, falando mais especificamente do São Paulo, aquilo tudo que a gente comentou, né, os treinamentos isolados, jogadores isolados, a vaga no estacionamento, bom, falei no vídeo passado. E aí o que vai acontecer?
Teste dos jogadores. O São Paulo até queria antecipar, o Palmeiras e o Santos também, antecipar os testes. Hoje vai ter uma reunião na Federação Paulista, reunião entre os dirigentes para ver como é que eles vão fazer esses protocolos, como é que eles vão afinar esses protocolos. Mas tem umas medidas aí. Eles vão medir, vão fazer os testes dos profissionais a cada 7 dias, provavelmente. Cada fase de treinamento que for mudando, eles vão fazendo testes para se garantir. E uma coisa que eu achei fundamental, achei importantíssima, é o seguinte: não acaba o isolamento social dos jogadores. Então a determinação é que os jogadores saem de casa para o treino e do treino para casa. Então não é porque liberou o treino a partir do dia 1º de julho que vai todo mundo no shopping, vai todo mundo sair, não é. O isolamento social continua. Então o jogador vai de casa para o treino. Aí já trocado, aquela coisa que a gente conversou. A princípio os treinos individuais, testa todo mundo, treinos individuais e aí vão evoluindo. Treinos coletivos, vai tendo a evolução normal. Aí treino com bola, treinamentos coletivos. Então isso tudo vai evoluindo com o passar do tempo. Tem uma novidade, aí todo mundo de máscara, menos os atletas. E eles fizeram tem uma determinação importante também, olha só que interessante. As pessoas acima de 60 anos não vão trabalhar, não voltam ao trabalho. Então, o Jesualdo Ferreira e do técnico do Santos e o Luxemburgo não vão voltar a trabalhar. Porque o Jesualdo tem 74 anos e o Luxemburgo tem 68. Então, dos técnicos dos times grandes, eles estão de fora. Bom, a gente vai acompanhando aí, mas só para lembrar, não tem data para começar o Campeonato Paulista. Só para você lembrar, o Campeonato Paulista precisa de 6 datas ainda para terminar. Ó, faltam 2 rodadas para terminar a fase de grupos, vocês lembram? Aí faltam jogos só de ida nas quartas de final, lembra que a regra é um jogo só, os jogos de ida das quartas de final, das semifinais também, um jogo só de ida, e aí a final e de volta normal. Então ainda tem aí data pra caramba. O que os jogadores, as comissões técnicas esperam? Pelo menos 20 dias de treinamento, de adaptação, aí depois desses 20 dias, um mês, a bola deve rolar. Todos os jogos com portões fechados, aquilo tudo que a gente conversou. Quero saber a sua opinião também, se você acha que deve voltar. No Rio, o Flamengo já está treinando com bola, fazendo coletivo. Os jogadores do Botafogo e do Fluminense nem começaram a treinar ainda. Já tem jogo marcado para eles na segunda-feira, então vai ser uma discrepância enorme. Mais uma vez o Flamengo saindo em vantagem, porque está treinando primeiro que todo mundo. E ainda mais se for quando começar o Campeonato Brasileiro, a gente vai ver essa vantagem aí dos times que estão treinando. Porque vocês sabem que não é a mesma coisa que treinar em casa. Teve também o lance do Everton, vocês viram aí, o empresário Carlos Leite acionou o São Paulo na justiça, que é o pagamento de 5,5 milhões pela compra do Everton em 2018. O que aconteceu? Segundo ele fez um empréstimo para o São Paulo de 11 milhões. Aí o São Paulo pagaria 4 milhões até agosto de 2018 e o restante em 30 parcelas de 233 mil até entre junho de 2018 e novembro de 2020. Só que o empresário está dizendo o seguinte, que o São Paulo só pagou os 4 milhões e as primeiras 14 parcelas. O resto não pagou, está atrasado. O São Paulo disse que não vai se pronunciar sobre esse assunto. Lembra que o Everton foi uma bica? Gente, aquilo é o buraco financeiro que o São Paulo se mete e não está conseguindo pagar. E tá aquela dificuldade enorme que a gente fala aqui sobre eleições que o futuro presidente do São Paulo vai ter um pipinaço na mão para conseguir colocar as finanças do clube em dia. Antes de falar de eleições, que eu prometi para vocês, todo o vídeo a gente vai falar de eleições, um abraço pro Kleber da Key Estilo, lembrando os boletons, as jaquetas, o tiozinho, camisetas, bermudas, confira lá no site da Key Estilo para você comprar, entrar no site que está na descrição do vídeo, e aí você confere os produtos do Kleber, lá vários produtos legais, dá uma conferida, dá uma passeada na loja se você tiver de bobeira. Eleições para o Tricolor, a candidatura do Marco Aurélio Cunha teve uma baixa. A chapa de oposição é assim, está se organizando uma chapa de oposição com o Marco Aurélio Cunha, Roberto Natel e o Silvio de Barros. Eles devem fazer uma convenção no mês que vem, em julho, para definir quem será o candidato. Só que o desembargador José Carlos Ferreira Alves desistiu de se candidatar à presidência do Conselho. Esse cara era um forte aliado, um desembargador, um forte aliado do Marco Aurélio Cunha.
Ele alegou que não dá para ter a carreira não dá para manter a magistratura e esse cargo na presidência do Conselho. Então ele abandonou. Só que nos bastidores o seguinte, dizem que ele desistiu porque ele acha que vai perder para o Olten Aires de Abreu, que é o candidato do Casares para a presidência do Conselho. Então, seja como for, o Marco Aurélio Cunha teve uma baixa na candidatura dele. Tem muita gente já falando que o Marco Aurélio Cunha tem chances reduzidas de sequer se candidatar à presidência, por causa dos problemas que ele tem no Conselho e tal. Apesar que, pelo que eu estou sentindo, o Marco Aurélio é preferência da torcida. Aliás, vamos começar a opinar aí o que vocês acham, meu pedido para vocês. Comecem a opinar quem que vocês acham que deve ser o melhor presidente do São Paulo desses nomes aí. Daqui a pouco vai ter a convenção da oposição. Todo mundo está querendo se desvincular do nome do Leco, inclusive o Casares. Ninguém quer se associar ao pior presidente da história do São Paulo em termos de resultado. Eu vou contando para vocês, mas já quero saber a opinião de cada um. Estou cansado que eu desisti de subir escada. Subi 2 dias só, não aguentei mais. Vamos ao tradicionalíssimo Momento Maguila. Um abraço para José Fernandes de Santa Catarina, Ailton Nakamura de Taboão da Serra aqui em São Paulo, Alessandro Luiz de Queluz, no Vale do Paraíba, Sérgio Oliveira de Mogi das Cruzes e para o Felipe Pastana de Brasília. Gente, eu volto amanhã, stories, Instagram, siga lá o tiozinho, eu vou contando as novidades para vocês e a gente volta na terça-feira. Então já com informações de treinos aí, mas quero saber muito a sua opinião, o que você acha desse retorno do futebol e o que você acha da eleição no São Paulo. Vamos começar a debater aí, tá bom? Estou de olho e nós vamos conversando, certo? Fiquem com Deus, a gente se encontra semana que vem. Lembrando sempre que aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. Fiquem com Deus, forte abraço, tchau!